Pessoal, já deu start na gravação, tá? Lembrando aqui que nós estamos nas últimas aulas, tá? Eu sei que acaba aqui 24/9, mas praticamente essa daqui ela fecha o assunto, tá? Na aula passada, deixa eu compartilhar aqui. Não, antes disso, deixa eu passar aqui as diretrizes do Senai, tá? E já que a gente volta, vou incluir o som aqui. Depois do recado aqui do Senai, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Agora, voltando ao assunto aqui, deixa eu. Está tudo ok aqui. Compartilhar. Eu estava olhando aqui, pessoal. Ainda vão ficar faltando aqui, ó, pelo cronograma, uma, duas, três, quatro, tá? E eu falei agora há pouco aqui com a Laura, ela disse que já colocou a FO, tá? Que a Lúcia passou a FO para ela aqui, né? Ela já publicou, tá? A última FO, e ainda vão ficar faltando 4 aulas, mas hoje é praticamente a última aula, por quê? Porque aí a gente encerrou, né, não só os assuntos da atividade um e os 4 esquemas, né, a gente já havia feito. Lembra que eu, nas últimas aulas aqui, ó, foi na aula 6 que a gente encerrou os 4 esquemas lá, né, de ligação de motor. Aí, da partir da aula 7 foi um conteúdo extra que eu achei interessante, né? O CLP. Depois, na aula passada, que a aula foi a aula 8, a Soft Starter, tá? E nessa aula que a gente está gravando hoje, vai ser o inversor de frequência. Aí a gente fecha todos os métodos, né? Que é os métodos aí de partida de motor, direta, indireta, indireta utilizando estrela, triângulo e chave compensadora, basicamente, ou indireta automática, que usa essas técnicas, só que de forma eletrônica, tá? Então hoje, até se eu não me engano, acho que foi o Wanderson. Pena que hoje o Wanderson não deu tempo dele entrar ainda. Que ele falou que ia me mostrar, ia fazer o vídeo aí. Aí, enquanto ele não me mostra, talvez até na próxima aula aí, sobre inversor de frequência, tá? Então, eu vou utilizar essas 4 aulas depois que falta aí para tirar dúvida. Até se vocês quiserem refazer algum exercício, porque assim, a UC de
Instalação industrial, ela praticamente hoje é que a gente encerra tudo que dava para falar sobre, tá? Eu já vou abrir aqui a norma aqui, tá? Agora, para dar uma otimizada, pessoal, eu vou abrir um programa aqui, o quadro branco, que ele tem uma ferramenta aqui muito interessante. Só espera ele carregar aqui. Ele tem uma ferramenta interessante que é essa caixa aqui, ó. Que é esse gráfico aqui, ó. Muito bom, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele, mas eu vou usar ele não aqui, eu vou usar ele no aqui na tela, tá? Que aí vai ficar melhor pra gente. Então, aula passada a gente falou sobre a Soft Starter, tá? Aí eu vou até abrir aqui já o material esse que eu pedi para a Laura colocar, além da simulação, foi também Quer ver? Deixa eu achar aqui. Tecla triângulo. Ah, tá aqui, ó, quatro esquemas. Aí eu pedi para a Laura colocar aqui, ó, esse daqui da VEG, ó, o VEG SS07, SSW07, que é a Soft Starter. Aí eu vou pedir para ela colocar também do inversor de frequência. No laboratório, pelo menos os que eu conheço, eu até já dei aula presencial ali no IB e ali em Aparecida, no Charuri, e a gente utilizou um desse daqui, ó, um CFW08, tá? Tem também um outro que eu utilizo ele praticamente quase todo dia quando eu vou trabalhar. Mas você usa aí, professor, no Senai? Não, é que eu presto serviço numa loja e a gente utiliza bastante esse daqui, ó, para placa solar, tá? É o Solar Drive. A gente utiliza bastante esse. Tem algumas unidades do Senai que usa o CFW08. Deixa eu ver se tem um diagrama de blocos aqui. Deixa eu ver, não, ali é de rampa. É, que dá até para, ó, que é a retificação, né? Retifica, aqui fica tensão contínua, passa pelo transistor aqui, né? Ó o PWM aqui, ó. PWM é o controlador. Deixa eu ver, página 70. Deixa eu ver se tem um desenho melhor em outra página aqui. É, não. É, acho que esse da página 70 tá o melhorzinho. E que ele mostra, ó, nos barramentos dele, que tem um barramento em cima e embaixo aqui, ó. Tem as entradas digitais, tá? Tá vendo? Ó, o O, o E, as portas lógicas, né? Aqui. Ó, a rampa.
Gostei dessa parte aqui, ó, esse daqui. E aqui também tem um diagrama de blocos. Então, vocês estão vendo, tem várias marcas. Tem esse da WEG, tem algumas unidades que usam esse, o CFW08, tá? E tem outras que utiliza, se não me engano, acho que no eBay tinha um desse também, o CFW500. Ele tem uma outra variação dele, que é o Solar Drive CFW500. A diferença é que esse, o normal, ele só é alimentado por tensão alternada, tá? A energização, tanto a energização quanto o controle, né? E o outro, ele tem a energização e o controle por tensão alternada e também energização e controle por tensão contínua que vem lá da placa solar, tá? Essa que é a diferença. O Solar Drive, ele pega tanto da placa solar quanto da rede elétrica e o CFW500 apenas, né, sem ter o Solar Drive, né, antes do CFW, ele, né, tem os dois, tá? Agora eu vou abrir aqui o nosso simulador. Você dá dois cliques aqui, digita ou no teclado do computador aí, né? Ou então você pode digitar aqui, ó, o 4962. Eu estou digitando com o mouse aqui, né? Dá o OK aqui, tanto faz. Você digitar no numérico aí do seu computador e dar Enter, vai ser no 4962, né? E agora o inversor de frequência. Vamos conversar sobre ele agora. Beleza. Agora eu vou precisar aqui, precisar do gráfico aqui para a gente tirar algumas conclusões, tá? Mas eu preciso que ele esteja aqui na tela junto com a simulação, que aí vai ficar mais fácil. Vamos tirar aqui algumas conclusões que a gente precisa. Vamos lá na norma. Aí lembra que eu falei, ó. O CLP para partida direta, já que ele não tem um circuito de retificação e nem transistor, tá? Aí tensões menores, né? Menores aqui que o, que o 7,5 CV, ou seja, de 5 CV para baixo, nós temos o CLP descalço, né? Eu falo descalço, né? Ele sem nenhuma parafernália nele, só o CLP, tá? Que o exemplo foi aquele logo lá da Siemens. Agora, acima de 7,5 CV, nós temos a indireta, essa daqui é a direta, viu? É eletrônica, só que é direta, o CLP. Agora, indireta automática, nós temos para qualquer potência, ou seja, das 15, se eu não me engano, dá umas 15 opções, né? 15 opções. Acho que essa caneta tá muito, a ponta dela tá muito grossa. Das 15 opções, se for apenas, né? Se for só partida, usa soft starter.
Se for só partida, viu? Agora, se eu necessitar além da partida, ou seja, além além da partida, eu precisar também controlar a velocidade. Controle de velocidade. Aí, meu jovem, aí é inversor, né? Inversor de frequência. Então, eu só preciso da partida com, né, potências, né, potência maior ou igual a 7,5 CV. Soft Starter. Se eu precisar, além de dar partida, controlar para potências maior ou igual a 7,5 CV, aí eu utilizo o inversor de frequência. Ah, professor, então quer dizer que é por isso que o Soft Start ele é bem mais barato? Isso mesmo, por esse motivo. Aí agora, recapitulando, né? Vamos fazer um quadro aqui recapitulando. A tensão, da rede é o quê? Senoidal. Peraí, deixa eu pôr a mão livre que vai ficar melhor. A tensão da rede, sendo senoidal, tá? Aqui é o eixo do tempo, né? Do tempo aqui. E esse outro eixo aqui é o eixo da tensão. Essa é a senoide da tensão. Quando o motor ele é fechado, vai haver a formação de outra senoide, que é a senoidal de corrente. Só que eu expliquei para vocês que uma máquina elétrica, quando eu falo máquina elétrica, eu estou citando um gerador de energia, um motor elétrico, que os dois são máquinas rotativas, e a máquina estacionária chamada transformador, né? Que ela faz a conversão de tensão, né, maior para menor ou vice-versa, né? Do tensão menor para maior, tá? Que é a corrente inrush. Então, a máquina elétrica, ela tem esse comportamento diferente, né? Lá no transitório, que aí essa corrente nominal aqui, ó, nesse período aqui, ó, que é o período chamado de transitório ou na partida, né? O pessoal chama de transitório porque ele não é permanente, tá? O próprio nome já entrega, né? Então, você vai ter a corrente de partida, a corrente nominal e a tensão, né, nominal ou eficaz, né? Então, por conta, né, disso, a corrente de partida é 8 vezes a corrente nominal. Esse aqui é todo, vamos dizer, como diz um aluno meu, todo o BO da máquina elétrica, ele acontece por conta desse fator aqui, tá?
Aí na Soft Starter, né, a gente viu que de forma eletrônica, dentro lá do circuito, ele consegue, né, por meio ali de transistor, né, ele consegue fazer o controle ali em alguns pontos do circuito. Eu consigo controlar a porcentagem dele. Mas isso só na Soft Starter. Por isso que ela é mais barata. Agora, no inversor de frequência, eu vou ter várias etapas. Olha aqui no desenho aqui, ó. Se olhar no desenho, essa parte aqui, ó, que tem um desenho de um diodo, tá vendo? Esse aqui, ó, esse primeiro aqui é a fase da retificação. A senoidal, que é essa azul aqui, que hora ela era senoidal, depois que passa pela retificação, aí existe um implemento aqui que é chamado de retificação em ponte completa. Aí essa retificação em ponte completa, o que que ela faz? Ela pega o lado negativo da onda senoidal e rebate ele, né? Ela vira uma função modular, tá? Ou seja, ela só tem valores positivos. Por isso que ela é chamada de pulsante, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, o gráficozinho aqui. Ela vai ficar como se fosse meias laranjas aqui, ó. Tudo que é negativo passa para cima aqui, ó. É a fase da retificação, tá? Posterior a isso, nós vamos ter a fase tá? Ele coloca um filtro aqui, esse filtro é chamado de filtro passivo, tá? O que que o filtro faz? Ele captura, além do, esse aqui é um capacitor. Lembra lá em eletricidade que eu falei que a capacitância, né? Se a gente for pegar o pé da letra, é a quantidade de carga, né? De portadores de carga que eu consigo acumular entre as placas do capacitor, né? Ou seja, quanto mais portador de carga, lembra lá, né? A carga elétrica do elétron, lembra lá que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? O Coulomb lembra que é a unidade de medida, né, da carga elétrica fundamental do elétron. E aí, esse capacitor, ele vai pegar vários elétrons aqui, né? E você vai ter o quê? A quantidade de carga, que é o Q maiúsculo, né? Não confundir com esse Q do transistor que tem lá no circuito, tá? É o número, né? Número de elétrons vezes a carga fundamental, que é esse valor aqui em Coulomb. Ou você coloca o C maiúsculo, né? Ou então você escreve Coulomb. Isso tem a ver com Cristóvão Colombo, isso mesmo. Exatamente isso. Tem muito a ver. Beleza. Então, nessa fase aqui, você aplica esse filtro passivo. O que que é o filtro passivo? Por que que tem esse nome? Porque dependendo aí da capacitância dele, né? Lembra que eu falei, capacitância é um acúmulo de carga, e esse acúmulo de carga vai gerar um potencial elétrico entre as placas do capacitor. Então, em função da distância, em função do material isolante que eu tenho aqui, eu determino essa capacitância. E ele é passivo porque ele depende das características físicas dele de projeto, tá? Se ele fosse um filtro ativo, tipo um filtro, a gente estuda mais lá na engenharia elétrica e na engenharia eletrônica, né? Filtros, por exemplo, de sinais, o Butterworth, por exemplo. É, só esse que eu estou lembrando o nome agora. Tem outros filtros lá. Aí esses filtros, na verdade, eles são microcontroladores, né? Eles são
Eles são microchip, tá? Que tem várias perninhas aqui. Aí geralmente você tem um desenhozinho aqui, ó. Aí nesse desenho, se não me falha a memória, você começa a contar, acho que é daqui, ó. Um, dois, três. Aí ele tem uma pinagem aqui. Aí o filtro ativo é porque esse filtro eu vou alimentar ele com tensão contínua. Às vezes eu tenho que alimentar ele com uma fonte com um sinal positivo e negativo de mesma tensão, por exemplo, sei lá, 15 volts, né? Eu esqueci o nome desse filtro. Ele tem um nome característico lá. Geralmente a gente estuda mais ele na engenharia elétrica. Aí ele é ativo por quê? Porque dependendo dessa tensão que eu aplico nesse controlador, nesse processador, eu consigo variar o sinal no tempo, tá? Ou no domínio da frequência. Já o filtro passivo, não. Dependendo da capacitância, ou seja, da distância, o material isolante aqui, se ele for de cerâmica, né? Se ele for SMD, aí é o valor da capacitância vai ser a aplicação dele. E aí o filtro passivo, o que que ele faz? Vamos desenhar primeiro aqui, ó, o gráfico, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai carregar o capacitor no primeiro ciclo aqui, ó. Daí ele descarrega só um pouco e carrega novamente. Descarrega um pouco e carrega novamente. Ele fica fazendo pequenas descargas que lá na eletrônica são conhecidas como ripple, né? Aí o ripple é a carga, né, a primeira carga, e depois ele descarrega só um pouco, e aí lá no osciloscópio você vai enxergar esse sinal aqui como contínuo. Ah, então quer dizer que ele vai entrar no inversor de frequência alternado, vai ser retificado, depois ele vai se transformar em tensão contínua e por fim ele vai para um transistor aqui, né? Nesse caso aqui é um transistor chamado IGBT. Aí ele tem coletor, né? Tem coletor, tem emissor, aqui é o coletor, se não me falha a memória. Aqui é o emissor e aqui é o gate. O gate, o próprio nome já diz, né? Ele deriva do inglês, né? O gate, dependendo da tensão que você aplica no gate, você libera a tensão, né? Libera o circuito aqui, né? Que vai do coletor para o emissor. E daí você faz um controle de disparo, né? Esse controle de disparo, aí, por exemplo, esse transistor aqui, né, o IGBT, eu consigo emular. Na verdade, utiliza outro tipo de transistor, é só porque eu não lembro. Aí esse transistor, ele também vem no formato de um controlador, tal, de um processadorzinho, que é chamado PWM. PWM. Aí esse conjunto, aí na verdade você tem um conjunto, eu não me lembro quantos transistores você tem aqui. Aí no PWM, dentro dele aqui, ó, vou até desenhar ele aqui, um pouquinho, PWM. Aí o PWM, ele tem um encapsulamento. Dentro desse encapsulamento, eu tenho vários transistores desse daqui, tá? Aí ele tem, aí o PWM, ele é um filtro ativo, tá? Ele é um filtro ativo porque ele tem alimentação elétrica, ou seja, para ele funcionar, para eu conseguir controlar a largura de pulso, né? É porque ele deriva do inglês, né? Pulse width modulation, né? Modulação por largura, é porque é width, não é wide, né? Wide, não tem a WWW aí, né? É Word
Wide é rede de alcance mundial, tá? Aí esse wide aqui é Pulse Wide Modulation, né? Aí esse wide ele pode ser interpretado no inglês como alcance ou como largura, né? Ah, tem uma largura de tantos, né, metros, tantos centímetros. Aí no caso aqui da eletrônica, ele vai ditar a largura do pulso. E essa largura do pulso aqui, pessoal, para esse tipo aqui, o PWM, aí ele é o microcontrolador, tá? Aí ele vai fazer esse controle de que maneira, né? Aí lembra que eu transformei em corrente contínua. Aí ele vai passar pelo transistor. Aí o transistor ele vai de novo simular a onda senoidal. Uai, de novo, professor? Isso mesmo. Deixa eu até apagar aqui. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Aí ele vai passar pelo transistor. O que que vai acontecer? A senoidal, ela não é assim, ó. Ele vai criar uma nova senoidal, tá? Só que aí ele vai criar uma senoidal, ele vai pegar a senoide aqui e vai fazer uma aproximação por uma função na eletrônica digital chamada de função impulso. Essa função impulso, ela aumenta o valor dela de uma vez, depois ela fica contínua por essa largura de pulso, depois ela diminui de uma vez, ela zera, tá? E ela vai ficar por um determinado tempo. Geralmente ela fica pelo tempo em que eu tenho da senoide aqui, ó, o tempo do que dá o ângulo aqui de 180 graus, tá? E aí, na verdade, ela vai, ó, se por que que eu estou colocando a senoidal junto com a largura de pulso aqui? Aí ele vai gerar uma onda quadrada. Essa onda, pessoal, ela pode ser quadrada, ela pode ser triangular, viu? Se você notar, o máximo dela vai coincidir tanto da onda triangular, dente de serra, né, a sawtooth, quanto a quadrada aqui, ela vai coincidir com a senoidal, com o pico máximo da senoidal, tá? E esse valor aqui, ele vai coincidir com a tensão RMS. Aí qual que é o objetivo? Como é que eu vou conseguir controlar a velocidade desse motor? Quando eu controlo a velocidade dele, por exemplo, coloco ele no talo ali, na velocidade máxima, né? Ele vai ficar com a largura de pulso do tamanho do da senoidal. Isso daqui é a situação de velocidade máxima. Agora, quando ele tiver na situação de velocidade mínima, o pulso dele vai diminuir e vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar um risco mesmo, ó. Isso aqui o motor vai estar na velocidade mínima, tá? Velocidade mínima. E aqui, ó, essa outra situação aqui,
É velocidade máxima. É o máximo de velocidade, a largura de pulso vai ser. E se você perceber aqui, ó, depois que ele passa pelo transistor, ele vai ficar semelhante à senoidal. Aqui eu posso controlar porque eu controlo o gate, né? Eu controlo o gate, é o coletor e o emissor aqui, ó, tá? Eu consigo fazer esse controle ativo, né? O controle em tempo real. Agora, com a senoidal pura, né? Antes da retificação aqui, eu não consigo. Ele vai rodar numa velocidade que ela depende da quantidade de polos do motor e depende da frequência natural, que é 60 Hz. Só do fato de eu retificar ele, ele vai dobrar a frequência, ele vai sair de, de 60 Hz para 120 Hz. Mas, de novo, ele dobra a frequência, mas não tem como eu controlar, não tem como eu diminuir. Ele vai acelerar de uma vez, né, na tensão pulsante. Por isso que eu coloco o filtro passivo capacitor para virar tensão contínua e depois eu coloco no transistor, porque o transistor eu consigo fazer a função de chave de liga e de desliga. O que que ele vai fazer? Depois, não sei se você percebeu aqui, o transistor, ele vai simular a onda senoidal, só que de forma bem tosca mesmo, bem simplona. Tanto que ela fica quadrada, em vez dela ficar senoidal, né, meia laranja, né, parecendo uma semicircunferência, vai ficar quadrada. Porque o importante aqui é apenas controlar a velocidade. E pelo controle dessa largura de pulso, ou seja, eu aumentando e diminuindo aqui, ó, eu aumentando e diminuindo a largura de pulso, eu consigo aumentar e diminuir a velocidade. É aqui que eu consigo fazer o controle, tá? Entendi, professor. Agora vamos à simulação, tá? Deixa eu dar o start. Antes de simular aqui, ó, vamos conhecer esse daqui, essa parte é a parte que essa parte de retificação e o capacitor, né, que é para transformar em contínuo, ela já existe, tá? Ela já existe lá no, na verdade, tem a retificação e o transistor lá na Soft Start. Agora, no módulo, né, no módulo inversor de frequência, eu tenho, além da retificação e do transistor, eu vou ter um capacitor, né? Eu vou ter a unidade de capacitor aqui, tá? Esse é o inversor de frequência. Agora, essa parte aqui, ó, ela é um circuito separado, tá? Ó, clica aqui, ó, quando você vier aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, inversor de frequência para 3 fases. Viu, ó? É esse módulozinho que tá aqui, ó. Por isso que na hora que você clica, só seleciona ele. Agora, o controlador tá aqui, ó. Controlador de frequência, deixa eu ver. DC. É esse mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um DC. Deixa eu achar um controlador de frequência. Ó, ó, tem esse daqui, ó. Motor de passo, tá? Ó, tá vendo? Ó, step driver, né? Ó, step driver com 2 ondas. Tem um step driver. Isso aqui, step driver, esse clock aqui, o pessoal utiliza para computadores, tá? Inclusive, junto com ele tem aqueles cristais, sabe? Já viu que quem já abriu, até parece que todo mundo aqui já abriu é, é, computador ou abriu videogame, né? Se vocês notarem, desde o videogame mais antigo, o Atari, até os videogames mais novos, você vai ver um cristal, né? Ele parece uma latinha
E esse cristal, ele tem é um cristal de quartzo nele, tá? E ele serve como relógio, por isso que chama ele de clock. Deixa eu ver, cristal clock. Aí, em vez de você ficar contando 1 segundo, 2 segundos, e computador não faz isso, né? Você, ó, tá vendo? Ó, esse daqui, ó. Nos videogames aí, ó, Super Nintendo, tá? Os videogames retrô aí, ó. Tudo quanto é videogame, desde os mais antigos até os mais novos, tem isso daqui, ó. Aí esse clock, às vezes ele é montado dentro do encapsulamento, tá? Ó, tem esse daqui que é o que tá ligado aí, ó. Esse controlador, tensão alternada, tem esse em tensão contínua, tem esse daqui. Então tem vários tipos de controladores. Aí esse encapsulamento aqui, pessoal, ele é que vai ter os transistores instalados nele. Tem clock também, tá? Porque ele vai fazer no domínio da frequência. Agora eu vou começar a simular. Ah, aí você dá 2 cliques no controlador, ó, tá vendo? Ó? Frequência mínima, 1 Hz, tem como você setar a frequência mínima. Igual você faz no inversor de frequência de verdade, né? No físico lá. A máxima ele vai até 200 Hz. Você pode controlar ele a 2 fios, né? A alimentação dele é contínua, tá? Tem uns que a alimentação é alternada. E é o seguinte, o inversor de frequência, pessoal, todos esses 2 módulos vão estar instalados dentro dele, tá? Eles não ficam separados, fica instalado dentro dele aí. Aí essa tensão contínua que ele pega é a fonte do inversor de frequência que converte para tensão contínua e alimenta esse circuito integrado. Porque esse circuito integrado aqui do PWM, ele só circuitos integrados só são alimentados por tensões contínuas, viu? Se alimentar ele por tensão alternada, você vai estragar ele. Aí tem as velocidades, o tempo de rampa, ó, 2 segundos. Você pode pôr um tempo de rampa maior, tá? Esse injeção de corrente direta aqui, você pode utilizar um resistor. Lembra que eu falei que tem um resistor de frenagem? No caso é esse daqui, ó. Esse aqui é o resistor de frenagem e esse daqui é o potenciômetro, tá? Ele só não ativou aqui porque não está simulando. Vamos simular agora aqui. Ó, o inversor de frequência está ligado, ó, tá falando que a velocidade dele está mínima, né? Ou seja, né, ele nem foi acionado aqui. Aqui é o resistor de frenagem, tá? Lembra que eu falei que o resistor de frenagem, a função dele é pegar a maior parte da corrente e dissipar nesse resistor, né? Ou seja, você vai utilizar ele como sacrifício, né? Para esquentar o resistor e livrar o processador, livrar o inversor de frequência e livrar também a máquina elétrica, livrar o motor também. Esse daqui, ó, você pode montar, tá? Não é obrigado. Tá vendo que está utilizando só 2 entradas digitais aqui, tá? Uma que é para ligar o motor para ele girar no sentido horário e a outra para ele girar no sentido anti-horário. Inclusive, tá feito o intertravamento aqui, tá? Tá intertravado aqui. Eu vou acionar aqui o controlador de velocidade. Lembrando, pessoal, que esse controlador de velocidade ele pode ser feito de forma digital, ou seja, na tela inicial aqui do inversor, tá? Ó, o CFW08, ó, você consegue na tela inicial controlar essa velocidade. Eu também posso instalar, né? Eu posso deixar ele dentro do quadro
do quadro do motor, né? Do quadro de controle. E aí, no lado externo, né, na tampa, eu posso colocar um botão, né? E esse botão, né, na verdade, não é um botão, né? Eu posso colocar um resistor variável, né? Que é aquele dial, né? Aí ele vai variando a resistência, vai variando a largura do pulso, tá? Então você pode instalar ele nessas. Aqui é a entrada, viu? Aqui, ó, tem saída digital aqui, ó. Na verdade é saída analógica, tá vendo? Ó, o I é de input, né? Aí geralmente é porque aqui, como é uma simulação, não tá escrito igual lá na máquina de verdade. É o I de input, tá? O O de output, de saída, tá? Aí quando tá assim, ID quer dizer que é entrada digital, ele pode ter entrada analógica, né? Aí vai ser IA, tá? O analógico aqui, ó, tá vendo? Ó, a saída analógica aí é O, né? O de output, né? É, E o A de analógico aqui, ó, porque o variador de velocidade, esse no caso aqui, ele está usando o circuito analógico. Aí geralmente fica na parte de baixo aqui, ó. Não, na verdade fica aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem do CFW500 aqui, ó. O CFW500, por exemplo, ele tem uma parte no painel dele, ó. Aqui é só o painel de controle. Você vem aqui, ó, você aperta o painel e puxa ele para baixo, vai aparecer um monte de controle, um monte de borne aqui, inclusive uma placa que você pode destacar ela. Quem já teve videogame antigo aí, né, o Super Nintendo, por exemplo, você destaca ele como se fosse um cartucho de videogame, né? E aí, dependendo da aplicação que você vai utilizar, você pode colocar vários módulos. Só para vocês terem uma ideia, esse modelo aqui, ele tem, cada módulo dele, o manual é de 120 páginas, 200 páginas, só de coisa que o inversor de frequência pode fazer na aplicação e na indústria, tá? Aí, pessoal, eu já tô com acesso aqui, né, com o variador de velocidade analógico, né, na saída aqui. Aí, por exemplo, você interligaria no borne aqui da saída digital, igual tá, ou da saída analógica, desculpa, que tá aqui, né? E aí você colocaria fora do painel, né? Esse controlador de velocidade. Inclusive, quando vocês estão lá na aula presencial, né? Vocês, o professor, eu sei porque eu já dei essa aula aqui, né? Pessoal lá do IB. E aí a gente utiliza o CFW, já tem um kit já montado, né? Já tem o variador ali, o potenciômetro, né? Para a gente variar a velocidade. Agora, ó, não esquece de dar a partida aqui no o disjuntor motor de alimentação do circuito de comando, tá? Aí agora, ó, eu vou girar ele, vou ligar ele nessa primeira entrada aqui, ó, que é a entrada para ele girar no sentido horário, ó, tá vendo, ó? E por que que ele tá com 30 RPM, com 30 rotação, frequência de 1 Hz? Porque o variador de velocidade aqui, ó, ele tá no mínimo, né? Frequência de 1 Hz. À medida que eu vou movendo aqui, olha lá, viu? Ó, eu movi ele um pouco, ó, ele já foi para 10 Hz. Agora ele tá com 300 RPM. Ó, aí tá vendo? Ó, ele tá aumentando. Então, quando eu faço isso aumentar, a largura, ó, nesse 1 Hz, a largura de pulso tava nesse formato aqui, ó. Pena que não tem essa versão que ela é gratuita, ela não tem um inversor de frequência embutido. Eu tenho um outro programa aqui, mas eu teria que montar eu não sei se ele tem ferramenta de inversor de frequência. Aí não dá para eu mostrar para vocês em tempo real, igual eu mostro outras aqui, tá? Mas eu vou montar um inversor de frequência
no Cadcimo aqui, tá? No Cadcimo não, no outro. Eu acho que essa versão aqui a gente está trabalhando com a 4 aqui na aula, né? Eu nunca vi inversor não, osciloscópio aqui. Nesse aqui não tem. Já no outro tem, mas aí eu não sei se tem circuito integrado, né? Esse daqui, por exemplo, ele tem circuito integrado para a gente montar um inversor de frequência genérico, né? Mas ele não tem o osciloscópio do mesmo jeito. O outro tem o osciloscópio, mas eu não sei, viu? Eu tenho que olhar lá no datasheet lá de CIs, né? Aí tem, eu sei que tem amplificador operacional, né? O chamado AMPOP, né? Só que aqui no curso de eletrotécnica, geralmente a gente não vê a parte de amplificadores, geralmente é na disciplina de circuitos dedicados, tá? Aí a gente, lá na elétrica, a gente tem uma disciplina só para esse tipo de circuito, que ele, na verdade, é o quê? Um circuito microprocessado, tá? E daí ele vai ter vários, né? Vários transistores, ou clock, ou capacitor internamente, né? Por exemplo, circuitos de telecom, né? Telecomunicação e circuito digital, por exemplo, eles têm, né, vários encapsulamentos, e aí a gente geralmente estuda lá na elétrica, né, na disciplina que chama circuitos dedicados. Aqui a gente vai só passar por cima. Ó, aí tá vendo, ó? À medida que eu for aumentando aqui a velocidade, ele vai sair desse desenho de risco para esse outro desenho aqui, ó, de largura de pulso, até eu vou colocar ele na velocidade máxima, ó, tá vendo, ó? 2.000 RPM, 3.000, ó, e vai chegar ó, 6.000 RPM. Ele tá com a frequência de 200 Hz, ou seja, eu consegui, né, com uma fonte de alimentação de 60 Hz, e com a ajuda de um controlador, a ajuda, né, da microeletrônica que tem nele, pegar esses 60 Hz e transformar até 200. Dependendo da microeletrônica, eu consigo otimizar. Eu já vi inversores aí que é da ABB, por exemplo, que vai até 600 Hz aí. Aí você consegue velocidades assim boas. Aí, obviamente, depende também. Lembra, tem uma fórmula lá que é a quantidade de polos do motor vai ditar a velocidade terminal, né? A velocidade máxima dele, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a. Ô, John, e aí, beleza? Na hora que eu tava no começo da aula que eu lembrei de você, eu falei, ixi, será que deu tempo de assistir a aula? Ô, Wanderson, e aí, beleza? Aí depois você mostra lá Pois não, John. Pode falar aí, tá liberado o microfone. Bom, eu acho que tá liberado, deixa eu ver aqui. Não, tá liberado. Pode falar aí, ó, o microfone. Eu olhei aqui, tá. Tem alguma pergunta aí, John? Não? Wanderson? Então, relembrando, pessoal, vocês não conseguiram entrar no início da aula. Essa aqui é praticamente a última aula. Eu sei que tem mais dias aí, né? Essa foi a última técnica. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento, né? Essa aqui foi a última técnica que eu tinha para mostrar para vocês, que é a técnica suprema aí do inversor de frequência, tá? Quando a gente precisa, além de dar a partida, né, que o soft starter faz isso, né? Motores acima de 7,5 acima dele, né? Se você precisar só da partida, é a soft start. Agora, além de dar partida, você precisa fazer o controle
seja manual aqui, né? Ou seja, por exemplo, eu posso pegar, em vez de eu colocar um potenciômetro aqui, né, para eu controlar a velocidade, eu posso simplesmente mandar para o computador lá, para o programa, para o programa lá da empresa, né? E aí ele vai controlar, por exemplo, a Saneago, né? Os inversores de frequência dela que controla o recalque lá das bombas, né? As bombas elevatórias que eles chamam, né? As bombas de recalque, elas são tudo controladas por computador, né? Obviamente tem dois controles lá. Tem um controle que você pode ali no painel, né? Lá na hora, tanto na tela inicial aqui do inversor, ou então na porta, né? Na porta lá do quadro que tem um potenciômetro, por exemplo, né? Você pode operar ali manualmente ou pelo inversor, né? Por essas teclinhas aqui, né? Selecionando, ou então pelo analógico, né? Do potenciômetro. E daí, mas só que o controle lá da Saneago, por exemplo, né? O controle mestre, vamos dizer assim, né? O sistema SCADA lá, ele é automático. Ele vê, ele olha lá no sensor se tem muita água no bairro A e no bairro B está precisando, e o bairro B, por exemplo, ele fica ao nível acima do bairro A, por exemplo, aí ele pega já automaticamente ele manda a água lá para aquele setor ali. Não precisa ninguém estar olhando o painel nem nada lá, ele faz tudo automático e toma as decisões, né, de forma automática. Obviamente, né, tem alguém que eu não sei como é que é lá na Saneago, porque o máximo que eu conheço lá é o laboratório de aferição, né? Pessoal lá que faz teste em hidrômetro, né? Essa parte aí de elevatórias, eu infelizmente eu não tenho ainda algum aluno. É sempre um aluno que trabalha lá e aí ele pega e me explica como é que funciona lá. Ou eu presto serviço ou algum aluno explica aí. Aí eu lembro que eu tinha um aluno que ele trabalhava no laboratório de aferição, tá? Mas aí tem um pessoal lá que fica eu sei que no operador do sistema, né? Você fica de plantão, né? Lá na frente do computador, mas você não mexe em nada. Você só mexe se aparecer algum BO, né? E aí você tem que reportar. E aí, às vezes, até o computador ele faz tudo automático, né? Mas aí ele fala, ó, tem algumas decisões que eu não posso tomar sozinho, não. Aí ele pega e pede para você, né, tomar ali alguma decisão, abrir uma SS, né, uma solicitação de serviço de manutenção, né? Ou então validar uma OS, né? Validar uma inspeção lá e por aí vai. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá? Aí, próxima aula, a Laura já me avisou, né, que ela colocou a última FO de vocês, tá? E eu já vou fazer o lançamento lá, tá? Porque aí, próxima semana não, daqui 4 aulas, a gente já vai ter acionamentos pneumáticos e hidráulicos, tá? Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima web aula.